Estamos dando continuidade à Oficina da Alma, ao curso que agora não mais presencial, já foi algumas vezes, ali aconteceu presencialmente, mas em função dessa mudança, desse novo momento, ele está sendo realizado por aqui. Eu gostaria de convidá-los a todos para assistir nossa programação aqui do MAP e, especialmente, esse curso. Ele está sendo transmitido pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Perguntas podem ser feitas através do e-mail do MAP. Deus nos fez anjos de alegria, encerrados em formas sólidas, com a corrente da vida brilhando através da lâmpada material da carne. Mas agora nos concentramos nas fraquezas e fragilidades da lâmpada, tendo esquecido a maneira de sentir as propriedades imortais e indescritíveis da energia vital eterna que reside na carne imutável. A gente vai falar um pouquinho desse cenário, dessa construção desse cenário. Quando Deus resolve criar, quando Deus, Ele mesmo, da sua própria substância, Ele começa a projetar os mundos, as diversas formas de energia, desde os mundos mais sutis, espirituais, até o mundo físico. Tudo se manifesta através da sua própria matéria, que vai se densificando desde os mundos mais sutis até a manifestação no mundo físico. Na realidade, tudo é Ele. E é Ele e dele mesmo que nós recebemos e que todos os universos recebem a consciência. A capacidade de perceber, de entender. Essa inteligência que conecta todos os fatos, que é capaz de pensar o mundo. E, além disso, tem essa energia que a gente pode chamar de energia vital, que conecta a matéria à consciência, que nos diz que estamos vivos e que vivifica tudo, desde as partículas subatômicas, trazendo-lhes um ritmo, uma frequência, uma velocidade, um tipo de movimento próprio de cada esfera de manifestação, até a vivacidade dos nossos pensamentos, da nossa vontade, das nossas ações, até o movimento dos planetas em torno do seu eixo e de todas as galáxias. A manutenção das formas, que também é dado por um campo. Os cientistas têm buscado compreender o que é isso que mantém todo o universo em coesão, na velocidade certa, no movimento correto. O que é isso que mantém os seres vivos e que num determinado momento os abandona e os torna mortos? Isso é a energia vital. A energia que mantém todas as estruturas com vitalidade, com forma, com força, com comportamentos e finalidades. Tudo que existe, existe por uma razão, por uma finalidade. E é essa energia inteligente, chamada energia vital, ou vitalidade, diretamente da mente do Criador.
da sua força, da sua vontade, que mantém tudo o que conhecemos da forma que é. Existe uma estrutura também. Tudo que existe a partir de estruturas mantidas por essa força, por esse campo de memória, de forma e de sentido, de finalidade e comportamento. Esses campos foram batizados por Rupert Sheldrake de campos mórficos. Tudo que existe, tudo, os nossos pensamentos, e tudo, a forma como os animais constroem seus ninhos, os pássaros constroem seus ninhos, a forma como os animais caçam, o modo como uma planta cresce, tudo isso ocorre graças a essa força inteligente, essa vitalidade que anima tudo, que é baseado na memória. Todos os seres e tudo o que existe, ele é mantido por essa memória presente nesse campo de consciência. E a essa grande memória, todos nós, todos os seres contribuem e recebem orientação, recebem aquilo que é necessário para que a vida continue. Recebem as informações, essa é a palavra. Ok. Como a gente sabe que essa memória é real? Como a gente sabe que ela estrutura todas as coisas? A gente pode observar isso no processo de aprendizado. E uma das experiências que se fez é exatamente a partir, por exemplo, uma coisa muito simples, as palavras cruzadas. Se observou que, ao final da tarde, é muito mais fácil se responder às palavras cruzadas do que de manhã. Por quê? De manhã, quando chega o jornal, por exemplo. Porque de manhã, poucas pessoas responderam às palavras cruzadas. Ao final da tarde, muita gente já respondeu. E já se observou que existe uma diferença mínima em segundos, mas que essa diferença ela é facilmente observada nos testes realizados com essa finalidade, nas avaliações feitas pelos institutos de pesquisa. Uma coisa importante também para a gente observar é que esse campo de memória, ele funciona para tudo. Ele funciona para todos os sistemas. E dentro dos sistemas existem ordens que funcionam independente de tempo e espaço. Nós, então, todas as coisas que nós vivemos, tudo que vivemos nesse cenário, ele é construído a partir desses campos de consciência que vão se repetindo de geração a geração e trazendo essas informações desde o passado até o momento presente. Tudo que a gente constrói ou tudo que foi construído no passado, ele volta e se manifesta e floresce e frutifica no presente, e tudo do presente segue para o futuro. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que está plantando a cada momento. E muitas vezes essas sementes semeadas lá atrás
se elas são sementes de medo, de angústia, de sofrimento, elas tendem a se manifestar nas gerações seguintes, a menos que elas sejam olhadas, observadas, entendidas e liberadas. E é isso que a gente se propõe aqui a fazer, que a gente possa olhar com atenção para essas memórias que a gente vem trazendo desde os ancestrais até hoje e que a gente possa entendê-las, devolver aquilo que não nos pertence e seguir. Quando nós observamos que algumas situações, elas se repetem de geração a geração a geração, não é assim? Construindo uma estrutura de facilitação ou de dificuldades para o nosso crescimento. Por exemplo, traumas que ocorreram lá atrás, no passado, eles acabam se gerando sofrimentos nas gerações futuras. A gente observa bastante isso, principalmente os terapeutas de família e todos aqueles que lidam com genealogia, se percebe com nitidez a repetição de nomes, a repetição de dramas. Quando há muito tempo eu ainda trabalhava apenas com terapia regressiva, com terapia de vida passada, eu comecei a observar que alguns sofrimentos de pessoas se mantinham de geração a geração. Eu notei isso quando uma moça me procurou porque ela estava com muito medo de engravidar. E ela, então, eu perguntei da família de origem e ela me falou que a mãe teve problemas no parto dela. A avó teve problemas no parto também, com muita dificuldade para a mãe dela nascer, e a bisavó tinha dado à luz e morrido no parto. E aquilo me chamou a atenção. Falei, olha que interessante. Um sofrimento que se mantém em várias gerações e agora, nessa minha paciente, ela manifesta esse medo de engravidar e de morrer ou de acontecer alguma coisa com ela. A gente trabalhou liberando a bisavó com a terapia de regressão, fomos até a bisavó, liberamos esse campo de memória, entendemos o que estava acontecendo, que aquilo ali tinha acontecido, mas tinha sido com a bisavó, liberamos essa bisavó para o mundo espiritual e depois viemos refazendo todas esses sofrimentos, esse medo, até chegar na nossa cliente atual, que agora pode engravidar, ou pôde engravidar, porque isso já faz muito tempo, e deu à luz com tranquilidade ao seu filhotinho. Foi um menino. Isso me levou a compreender a necessidade de fazer terapia de família. Foi essa situação, essas repetições, e que depois me levaram a conhecer a constelação familiar. E na constelação familiar, eu aprendi que esses campos de consciência e memória, eles têm também uma ordem. E que quando essa ordem ela é rompida, gera sofrimento. Um campo familiar é um sistema. E todos os sistemas, eles têm, em primeiro lugar, uma hierarquia. Quando alguém tenta romper
essa hierarquia, trocando de posição, entrando numa posição que não lhe pertence, gera sofrimento. E hierarquia é o seguinte: quando um sistema é construído, aquele que entrou primeiro no sistema, hierarquicamente, é maior do que aquele que chegou depois. Isso chama-se também ordem de precedência. E aí a gente pergunta, com um casal, por exemplo, quem tem ordem de precedência num casal? Os dois. Os dois chegaram exatamente ao mesmo tempo. Numa família, quem tem a ordem de precedência, o pai ou a mãe? Ambos. Um filho é gerado porque os dois iniciaram o processo de pai e mãe ao mesmo tempo. Não é? E em relação pai, mãe e filhos, quem tem a ordem de precedência? A ordem de precedência é do pai e da mãe, e depois do primeiro filho, depois do segundo, do terceiro, do quarto. E quando, por exemplo, esses pais se separam, como fica a ordem de precedência? Aquele casal foi rompido, aquele sistema foi rompido com a separação do casal. Mas como fica a ordem de precedência? Agora, a ordem de precedência é o pai ou a mãe e os filhos. Se entrar um novo relacionamento, como fica a ordem de precedência? Pai ou mãe, os filhos e o novo companheiro ou a nova companheira que chegou depois. Algumas famílias ficam altamente perturbadas porque um que chegou depois quer tomar o lugar do pai ou da mãe e quer organizar aquela família que já está de uma forma ou outra organizada daquela maneira. Isso não vai funcionar. Por isso, tantas vezes o parceiro é rejeitado. Porque ele quer se meter, ele quer tomar o lugar que não lhe pertence. Ele quer romper a ordem de precedência. Mesmo ele sendo um adulto, ele chegou àquele sistema depois. E vamos supor que esse que chegou depois, esse elemento, essa pessoa que chegou depois, tenha um filho. Como é a ordem de precedência? Para o casal, é o casal. Mas, para aquela pessoa, os filhos vêm em primeiro lugar. E para essa outra pessoa, o filho vem em primeiro lugar. E depois, esse elemento, essa pessoa, nesse sistema entra em último lugar. E esse elemento, nesse sistema, entra em último lugar. Se a gente respeitar isso, muitos dos nossos problemas serão resolvidos. Tem uma outra lei, uma outra ordem, que é: todos têm igual direito de pertencimento. Todos que pertencem ao sistema têm igual direito de pertencer ao sistema. Então, é por isso que quando alguém daquele sistema, vamos supor, uma família e alguém, uma moça, isso quase não ocorre hoje, mas a gente está vivendo, por um lado, uma diminuição dos preconceitos, não é? Por uma maior integração entre as pessoas, por uma compreensão melhor desse sentimento de pertencimento que todos têm, né? Por um lado, a gente está vivendo isso. Mas há algum tempo atrás, por exemplo, uma menina que tenha dado um mau passo, por exemplo, ela podia ser banida, inclusive, da família e rejeitada pela família. Muitas vezes colocada, quando as famílias tinham uma condição melhor, elas eram levadas para os conventos, ou deserdadas, ou deixadas à própria sorte. E como fica essa família
aquela pessoa, mesmo que tenha sido excluída pelas pessoas desse sistema, o sistema não a exclui. E ela será lembrada pelos descendentes que se identificarão com essa pessoa que foi excluída e terão um comportamento bastante semelhante àquela pessoa, como que para lembrar o sistema da presença dela. E por isso se diz, fulano é igualzinho fulano. E fulano saiu do sistema, foi liberado, foi excluído, não liberado, mas excluído do sistema. E aí o fulaninho, o filho, ou o neto, ou o bisneto, traz em si o mesmo sofrimento, a mesma rebeldia, por exemplo, daquele que foi excluído. A gente conhece algumas histórias de pessoas, por exemplo, de crianças que foram abortadas pelo casal e depois a filha acaba engravidando e, de novo, aquela criança que tinha sido abortada, ela vem na condição de neta. E esses pais vão cuidar dessa neta. Esses avós agora vão cuidar dessa neta, né? É bem interessante observar isso. Uma outra coisa também de pertencimento ao sistema é todos aqueles que contribuíram para o bem-estar ou para o sofrimento do sistema também pertencem ao sistema. Então, alguém, por exemplo, que foi assassinado, o assassino também, como perturbou o sistema, ele passa a fazer parte desse sistema e precisa ser olhado. E precisa ser, talvez, perdoado. Precisa ser liberado. Alguém que tenha trazido vantagens para esse sistema. Por exemplo, alguém que tenha oferecido uma herança, ou alguém que tenha recebido uma herança de alguém que trouxe coisas boas para aquele sistema. Essa pessoa também deve ser honrada e respeitada. Essa pessoa que ofereceu, que facilitou a vida desse sistema familiar, também tem que ser lembrado com amor e gratidão, porque ele também pertence. E tem uma última ordem, que é o equilíbrio entre dar e receber. Quando nós damos algo, naturalmente, aquilo que nós damos, o outro deve dar, não exatamente a mesma coisa, mas algo equivalente, para que o sistema se mantenha em harmonia. Por exemplo, quando alguém faz algo de bom para você, para a sua própria harmonia, deve fazer algo de bom para aquela pessoa. Não exatamente a mesma coisa, mas algo equivalente. Isso acontece entre os casais, por exemplo. O homem ou a mulher faz algo, ou, enfim, qualquer casal, né? Eu estou usando aqui o homem e a mulher porque são os mais comuns, mas vale para qualquer casal, para qualquer dupla de pessoas, de amigos ou o que quer que seja. Mas num casal, um deles faz algo de bom para o outro e o outro vai retribuir. E assim a harmonia continua, fazendo um pouquinho mais do que ele fez. E aí o outro faz um pouco mais. E assim eles vão num crescente de equilíbrio, de paz, de confiança. Mas vamos supor que alguém tenha feito algo ruim. Por exemplo, que tenha havido uma traição. Se o outro simplesmente diz, tá bom, então tá, e segue adiante, aquele que fez
ele não consegue se equilibrar nesse sistema. Ele começa a carregar uma culpa e acaba criando uma situação para que o outro possa fazer algo que possa libertá-lo da culpa. Como que isso ocorre? Esse aqui, o que não foi, o que se sentiu traído, lesado, ele faz algo ruim, que não seja tão ruim quanto o que o outro fez, mas tem que fazer algo de ruim, para que o outro possa dizer, ok, eu estou pagando o mal que eu fiz. E assim as coisas entram novamente num equilíbrio, e esse aqui pode fazer algo bom novamente. E esse agora pode fazer algo bom, e este faz algo bom, e este faz algo bom. Dessa forma, há um reequilíbrio, mas tem que haver algo que faça esse que traiu, e eu estou dizendo aqui qualquer tipo de traição, tem que ter algo que ele sinta que está pagando, que está tendo que se responsabilizar pelo que fez. Uma das coisas que nós vemos é, por exemplo, um casal, isso foi uma história que eu conheci. Um casal eram namorados, resolvem se casar, e ambos ainda estudantes, e eles começam a precisar de cuidarem-se financeiramente também, para que eles viabilizassem a vida deles. O que eles combinam? O rapaz ia se formar em medicina, estava fazendo medicina, e ela estava fazendo administração. Ela já trabalhava num banco, tinha passado num concurso, e ele ainda não. Ele estava só se dedicando à faculdade. E aí ela, então, disse, ok, você faz a sua faculdade, a gente paga a sua faculdade, tudo aquilo que for necessário, e depois, quando você terminar a faculdade, eu vou fazer. Vou terminar a administração, que no momento eu não posso fazer. Não dava para eles fazerem, para ela fazer. Eles não tinham condições financeiras para isso. Ele, então, concorda, ele acha que é isso mesmo, porque, afinal de contas, ele ganharia muito mais depois que estivesse formado, e aí poderia suprir as necessidades dela. E quando termina a faculdade, ela já estava se preparando para voltar à administração, já tinha visto vagas, etc., e tudo isso. E ele diz, mas minha querida esposa, eu sei que nós combinamos que assim que eu terminasse a faculdade, você voltaria a fazer administração. Mas, veja bem, eu tenho que fazer especialização. Eu não conseguirei ser um bom profissional sem especialização. Aí ela fala, tá, tudo bem, ok, eu entendo você, tá certo. E aí ela diz, mas depois eu vou fazer minha faculdade, que eu não consegui terminar. Não, claro, você vai fazer sim. E ele passa para a prova de residência, começa a estudar, mas lá ela continua trabalhando no banco, e lá ele conhece uma pessoa e começa a ficar muito interessado. E começa a se envolver com ela. E lá pelas tantas, esquece o que havia sido combinado. E quando está quase terminando, ele diz, olha, eu sinto muito, mas eu não consigo ficar com você. Eu não tenho mais afeto por você. Me desculpe,
e se afasta. E ela fica muito, muito magoada. Ele quebrou tudo aquilo que tinham combinado, todo o trato. Ele rompeu o compromisso. Ele desequilibrou o que estava acertado. Mas isso por quê? Porque já havia um desequilíbrio quando ela se esforça tanto para que ele pudesse fazer a faculdade e ele não faz com a alegação de que tem que estudar muito e tal, ele não faz a parte dele. Então, esse desequilíbrio inviabiliza a continuação do relacionamento. Ele fica impossível. Por quê? Porque a dívida dele com ela começou a se tornar grande demais, difícil de ser ressarcida. Ela fez muito e ele fez quase nada. Todos os relacionamentos em que é rompido esse equilíbrio entre dar e receber, ele se torna inviável, exceto um, ou talvez possa dizer de dois. Quando você tem pais e filhos. Os pais, eles deram tudo que os filhos têm. Eles deram a vida. E isso é impagável. Tem gente que diz, não, mas... eu não pedi para nascer. Sim, você pediu para nascer. Nós estamos aqui porque desejamos, cada um de nós. Nós não precisávamos nascer no mundo físico. Nascemos porque desejamos, porque o quisemos. Se nós não tivéssemos desejado, nós não tomaríamos, não entraríamos no corpo fecundado, no útero fecundado. Nós seguiríamos adiante. Se nós entramos nesse útero fecundado, por algum motivo, nós desejamos. Alguns decidem sair antes de terminar o contrato. E daí nós temos alguns abortos espontâneos, gravidez que não vão até o final. Mas todos que aqui estamos, assim o quisemos. E por isso, o segundo mandamento é: honrarás o Senhor, honrarás pai, terceiro, né? Desculpe, honrarás pai e mãe. Exatamente por isso. Porque você não precisa amá-los, mas sem eles você não teria o seu corpo. E, portanto, do jeito que foi, lembrando sempre que por sintonia vibratória é que você entrou naquele ventre. Você não teria a oportunidade de fazê-lo de outra forma. Só por sintonia. E, portanto, nós escolhemos, sim, as condições que temos. Todos nós. E, falando desse cenário, a alma imortal decide, que é o ator. A gente chama de ator porque fica mais fácil para a gente compreender. O ator é sempre o mesmo numa série de... Independente se ele faça uma novela, ou um filme, ou uma peça de teatro, o ator é o mesmo. E realizando diversos papéis, exercendo diversos papéis. Então, quando está na hora... Quando o ator decide que nós devemos descer para o mundo físico, partilhar do mundo físico, ele projeta uma parte da sua consciência que agrega matéria mental do plano astral, mental concreta, e que depois agrega em torno de si matéria astral emocional, desse mundo sutil, dessa região do mundo astral, espiritual astral.
ainda, ou melhor, numa região de formas. O ator mora na região das causas, no mundo causal, no mental abstrato, né? Na esfera mental abstrata. E constrói, na sua projeção, corpos para o pensamento concreto, feito de matéria astral mental concreta. Depois se expande um pouco mais e agrega em torno de si uma matéria astral emocional para poder sentir, e também onde será o campo de memória. Nessa descida, ele atrai para si outras histórias de outros personagens passados que ficaram inacabadas. Depois, já escolheu o país em que ia nascer, já escolheu os pais, as condições sociais necessárias para o seu desenvolvimento, as condições educacionais, físicas, tudo o que for necessário detalhadamente para o seu processo evolutivo. É claro que pessoas que nascem em climas frios têm algumas características diferentes daqueles que nascem num mundo, num país ensolarado como é o nosso. A gente sabe que tem muito mais quadros depressivos na região mais onde os dias são menores, nas regiões mais ao norte. E aqui tudo é muito mais fácil em termos de alimentação, de a própria vida. É mais difícil você, por exemplo, você pode morar na rua e não vai morrer por isso, de frio. Mas nos países frios você morre de frio. Então você tem que ter estruturas muito firmes, tem que ter uma condição muito maior de trabalho, de determinação, de coragem até, do que o pessoal que nasce em países mais tropicais. Tudo é determinado nas suas mais delicadas minúcias, para que a gente possa aproveitar ao máximo a nossa existência aqui na Terra. Porque é a partir da Terra que nós, com as experiências que temos aqui, que nós vamos desenvolver mais e mais a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa presença, a nossa atenção, as nossas virtudes. É o estar no mundo físico, com essa limitação tão grande da mente, que nos proporciona um saber, um crescimento que não seria possível nos mundos mais sutis. Aqui nós temos que lutar para conseguirmos manter o corpo físico. Temos que trabalhar, temos que desenvolver a vontade, a inteligência e descobrir como realizar coisas, como ganhar dinheiro para poder comprar comida, ou como ativar, encontrar os nossos recursos mentais ou familiares, ou seja, de onde for, e independente de que recursos forem, para sairmos bem dessa empreitada. Mas lembremos, sempre o Mestre amado, nosso amado Deus, sabe de nós. Como um onipresente, onisciente, Ele afirma que nenhum de das folhas das árvores caem
sem que ele tenha consciência, e que nenhum de nossos fios de cabelo cairão sem que ele saiba, porque eles estão contados. Da mesma forma, é dito que as lágrimas de sofrimento de todas as pessoas são vistas por nosso amado Pai. Portanto, lembremos que Ele está sempre conosco, que a sua onipresença é real, que todo o tempo Ele nos conduz para o nosso melhor. Eu vou contar para vocês, então, a história de um príncipe e de um rei que tinha grande apreço por um mestre. E o mestre, diante de todas as circunstâncias, ele sempre dizia que o melhor acontecia e que tudo estava certo, que nada estava fora do lugar e que tudo era a mão de Deus. Esse rei apreciava muito esse sábio e o mantinha muito próximo de si, e o jovem príncipe, na sua impetuosidade, detestava esse sábio com o seu tudo está certo, tudo é da forma que tem que ser, Deus cuida de tudo. E um dia o rei morre, esse príncipe sobe ao trono, é sagrado rei, e de novo, no dia em que esse príncipe foi sagrado rei, o mestre se aproxima e faz os seus votos e diz: tudo é da forma que tem que ser. Deus cuida de tudo. E o príncipe, nossa, eu vou ter que suportar essa pessoa aqui do meu lado falando o tempo inteiro a mesma coisa. As coisas são, mas não do jeito que tem que ser. Meu pai morreu de uma forma, numa batalha. Como assim? As coisas não são sempre matemáticas. E do modo como são. Elas são porque são, um acaso. Mas não do jeito que tem que ser, segundo ele diz. Bom, mas o príncipe se irritou, príncipe agora rei, se irritava muito a cada vez que o mestre se aproximava e bolou um plano. Eu vou fazer uma caçada. Eu levo esse mestre e lá pelas tantas eu dou um jeito de acabar com ele. Não quero mais ele perto de mim. E assim foi. Levou o mestre. E no meio da caçada começou uma chuva torrencial, ventania, uma coisa assim, uma tempestade mesmo. E aí, um galho de uma árvore grande acabou com o vento batendo na cabeça do rei, príncipe, e esse caiu do cavalo com um corte profundo na testa. E lá vem de novo o mestre, dizendo: tudo é da forma que tem que ser, e Deus cuida de tudo. Essa agora, ele com a testa toda arrebentada, ouvindo de novo aquelas palavras, ele falou: sabe de uma coisa? Hoje, para mim, chega. Hoje eu acabo com essa história. Por favor, mandou seus guardas fazerem um buraco fundo, botem lá esse mestre, deixa ele aí, amarrem-no e deixem-no aí. Eu não quero mais saber. E continuaram a caçada naquela chuva, pensando em voltar para casa, mas nisso eles se perdem. A chuva era muito intensa, o vento muito intenso. E esse rei acabou
tomando um outro caminho. Perdido. Daqui a pouco começa a ouvir vozes. Eles devem estar por aqui. E qual é a sua surpresa? Encontra-se um bando de homens, mas eram malfeitores, ladrões, que ao verem o príncipe sorriram. O príncipe rei sorriram e que bom! Hoje, com essa tempestade toda, nós deveríamos fazer uma oferenda ao nosso Deus, ao Deus dos ladrões e dos malfeitores, para que nos trouxesse ganhos abundantes e nos protegesse do mal. E olha que eles mesmos nos trouxeram aqui uma presa, uma pessoa que será sacrificada para ele. E quando eles tomam o rei, príncipe, e vão levá-lo para o altar, eles veem que a sua testa está ferida. E dizem, nós não podemos, nós não aceitamos isso. Vamos tirá-lo daqui porque o nosso Deus não aceita nenhum corpo que não esteja completamente perfeito. Liberam o rei, porque se revela inútil para o sacrifício, e o rei então sai e acaba encontrando os seus amigos. E ao encontrá-los, imediatamente ele diz, nós temos que libertar o mestre. Por quê? Ele, graças a esse corte da testa, eu não fui morto hoje. E ao encontrar o mestre, de novo o mestre diz, tudo é do jeito que tem que ser e Deus cuida de tudo. Ele, mas como assim você também está dizendo isso em função de eu ter deixado você aí? Sim, estou dizendo que tudo é do jeito que tem que ser e que Deus cuida de tudo, porque esses mesmos agressores, esses mesmos ladrões, malfeitores que passaram e o tomaram e iam tomá-lo como sacrifício, passaram por aqui, mas como eu estava nesse buraco muito profundo, eles não me viram. E assim é. Lembremos disso, com a sua onipresença, com a sua onisciência. Deus sabe exatamente do que precisamos. Paz e luz a todos.